Você está sendo ridícula, Joana. O Júnior precisa mais disso do que você. Minha mãe balançava a escritura na minha cara durante o que deveria ser uma festa de inauguração alegre. Ele tem uma família para sustentar. O que você tem além de si mesma? Você não tem passarinho para dar de beber. As palavras me atingiram como um tapa na cara. Fiquei ali, parada na cozinha da casa pela qual gastei todas as minhas economias, lutando para respirar enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. Meu nome é Joana Silva, e aos 33 anos, nunca imaginei que seria traída pela minha própria família assim. Como enfermeira no Hospital Municipal de São Paulo, passei os últimos 10 anos fazendo turnos duplos, pegando horas extras na UTI e economizando cada centavo. Quando meus pais enfrentaram a execução hipotecária da casa antiga, eu intervim com minhas economias de R$175 mil para ajudá-los a comprar um novo lar. O acordo era claro como cristal. A casa estaria no meu nome, já que fui eu quem pagou a entrada. Mas, aparentemente, acordos não significam nada para minha família. Meu meio-irmão, Júnior, o filho de ouro da minha mãe com o segundo casamento, estava ali com seu sorriso presunçoso de sempre. Ele nunca contribuiu com um centavo para o bem-estar dos nossos pais, sempre ocupado se encontrando, pulando de um negócio fracassado para outro. Mas agora, aos 38 anos, de repente tinha uma esposa e um bebê a caminho, o que aparentemente o tornava mais merecedor do meu investimento. Já registramos a papelada, disse meu padrasto, Antônio, sem nem olhar nos meus olhos. A casa está no nome do Júnior agora. Você devia ficar feliz por estar ajudando seu irmão a começar a família dele. A maneira casual como ele desprezou meu sacrifício fez meu sangue ferver. A bela casa colonial pela qual me apaixonei, aquela que imaginei como um ponto de encontro para feriados e celebrações familiares, estava sendo entregue a alguém que não a merecia. Olhando ao redor da sala, vi olhares constrangidos e conversas sussurradas. Minha tia Sandra, que sempre foi mais mãe para mim do que a minha própria mãe, estava no canto, balançando a cabeça em descrença. Minha melhor amiga, Mariana, que me viu me matar de trabalhar para juntar aquele dinheiro, segurava sua taça de vinho com tanta força que achei que poderia quebrá-la. Isso não está certo. Consegui dizer, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e mágoa. Esse dinheiro era tudo o que eu tinha. Nós tínhamos um acordo. Ah, pare de drama. Minha mãe suspirou, revirando os olhos. Você é enfermeira, vai juntar tudo de novo. O Júnior precisa de um lar estável para o bebê. Não é como se você tivesse alguém para sustentar. Foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu. Anos sendo a responsável, a confiável, a que sempre sacrificava tudo pelos outros, vieram abaixo. Olhando para os rostos cheios de direito ao meu redor, soube que isso não acabaria ali. Eles não faziam ideia do que eu era capaz quando levada ao limite. Crescendo, sempre soube que era diferente do Júnior aos olhos dos meus pais. Depois que meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, minha mãe se casou com Antônio em menos de um ano. O Júnior entrou em nossas vidas como um furacão, imediatamente se tornando o centro do universo deles. Enquanto eu passava meus fins de semana estudando e trabalhando meio período na farmácia local para economizar para a faculdade, Júnior era mimado com carros novos, roupas caras e infinitas segundas chances. Paguei minha faculdade de enfermagem trabalhando à noite como técnica e pegando empréstimos estudantis que ainda estou pagando. Sempre que os negócios do Júnior falhavam, a lavagem de carros, a empresa de suplementos, o investimento em criptomoedas, meus pais drenavam suas economias para salvá-lo. Vi refinanciarem a casa 3 vezes para cobrir seus erros e nunca disse nada, mesmo vendo sua aposentadoria escorregar pelos dedos. Quando me ligaram há 6 meses, desesperados porque estavam prestes a perder a casa, eu nem hesitei. Vinha economizando para minha própria casa, sonhando com um chalé pequeno com jardim, onde finalmente poderia criar raízes. Em vez disso, dei a eles todas as minhas economias, achando que isso finalmente provaria meu valor. Passamos semanas visitando casas juntos, e me apaixonei pela casa colonial na Rua das Palmeiras. O corretor trabalhou conosco para fazer acontecer, e eu assinei toda a papelada preliminar como proprietária. Você é uma bênção, querida. Minha mãe disse na época, me abraçando forte. Vamos fazer isso funcionar como uma família. Acreditei nela. Queria tanto acreditar que ignorei os sinais de alerta. As ligações sussurradas com o Júnior. As reuniões com o advogado às quais eu não era convidada.
Os adiamentos da papelada final. Mariana tentou me alertar. Joana, coloca tudo por escrito. Disse uma manhã, enquanto tomávamos café. Não confio neles para fazer o certo por você. Mas eu os defendi. Afinal, que tipo de pais fariam isso com a própria filha? Agora, ali, vendo Júnior se gabar sobre as reformas que faria na minha casa, algo dentro de mim se acendeu. Enquanto todos estavam distraídos, peguei discretamente a pasta de documentos que minha mãe sempre guardava em cima da geladeira e a coloquei na minha bolsa. Preciso de um ar, murmurei para Mariana, saindo para o quintal. Com as mãos tremendo, puxei os papéis. Lá estava o contrato original que assinei, afirmando claramente que a casa seria registrada em meu nome. E então encontrei algo mais. Uma carta do advogado deles, datada de 2 semanas atrás, alertando que a transferência da escritura sem o meu consentimento poderia ser considerada fraude. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Pare de fazer birra e volte para dentro para ficar feliz pelo seu irmão. Foi nesse momento que soube o que precisava fazer. No dia seguinte, sentei-me no escritório do Marcos, irmão da Mariana e advogado especializado em imóveis. Ele analisou os documentos e balançou a cabeça. Joana, eles realmente se complicaram, disse, segurando a carta do advogado. A transferência da escritura não é só questionável, é fraudulenta. Você pagou a entrada, assinou os papéis originais e tem provas do acordo. Eles não podem legalmente dar a casa para o Júnior. Meu coração disparou. Mas eles já deram. Respondi, com a voz falhando. A escritura está no nome dele. Marcos pegou o telefone. Uma transferência fraudulenta pode ser revertida, explicou Marcos, pegando o telefone. E tem um amigo na promotoria que vai se interessar por esse caso. O que fizeram pode resultar em acusações criminais. Meu coração disparou. Acusações criminais? Eu não queria ver meus pais presos, mas Marcos foi direto. Eles roubaram R$ 175 mil de você. Isso é estelionato. Eles contavam que você fosse boazinha demais para lutar. Mas eu não ia mais ser boazinha. Naquela noite, meu telefone explodiu de ligações e mensagens frenéticas. Deixei-no silencioso e fui trabalhar. No dia seguinte, minha mãe e Júnior apareceram na frente do meu prédio, desesperados. Você vai destruir nossa família, minha mãe gritou. Engraçado, vocês não pensaram nisso quando roubaram minhas economias, respondi calmamente. Júnior se exaltou. O que você ia fazer com aquela casa, hein? Viver lá sozinha com seus gatos? Na verdade, sorri, pegando meu celular, tenho o contrato original bem aqui. Quer dar uma olhada? Ou preferimos falar sobre a falsificação da minha assinatura? O rosto deles empalideceu. Minha mãe segurou meu braço e sussurrou. Querida, podemos resolver isso como família. Não há necessidade de advogados. Mas era tarde demais para isso. Afastei delicadamente a mão dela. Deixamos de ser uma família no momento em que vocês decidiram que minhas economias não significavam nada. A promotoria já tem cópias de tudo. Então, a menos que queira que isso piore, sugiro que fale com seu advogado sobre reverter a transferência da escritura. Você mandaria sua própria mãe para a cadeia? Ela engasgou, com lágrimas brotando nos olhos. As mesmas lágrimas que tantas vezes funcionaram comigo antes. Não, mãe. Você pode mandar a si mesma para a cadeia. Eu só estou me defendendo. Júnior abriu a boca para dizer algo, mas o telefone dele tocou. Era a esposa, Patrícia. Ouvi a voz dela, tomada pelo pânico, através do viva voz. A polícia estava na casa deles, a casa deles de verdade, fazendo perguntas sobre a transferência da escritura. Eles saíram apressados depois disso, correndo para lidar com o desastre que estavam enfrentando. Mariana, que observava tudo de dentro do carro para garantir que eu estivesse segura, saiu e me abraçou. Nunca vi você se impor assim para eles. Disse, orgulhosa. Nunca tive provas da manipulação deles antes. Respondi. Sempre foi minha palavra contra a deles. Mas, desta vez, eu tenho tudo por escrito. Mais tarde naquele dia, Marcos me ligou para dizer que Júnior e o advogado da minha família haviam entrado em contato. Queriam um acordo.
Não apenas devolveriam a casa para mim, mas também pagariam minhas despesas legais e uma indenização adicional. A ameaça de acusações criminais finalmente os fez perceber que eu não ia recuar. Aceitamos o acordo? Marcos perguntou. Sim. Respondi com firmeza. Mas quero que eles assinem mais uma coisa, uma declaração admitindo exatamente o que fizeram. Eles não vão poder fingir que isso nunca aconteceu. 2 semanas depois, sentei-me no escritório de Marcos enquanto meus pais e Júnior assinavam os papéis. A escritura estava sendo transferida de volta para mim, junto com uma indenização que cobria meus custos legais e me pagava R$50 mil por danos. Mas, mais importante que isso, eles estavam assinando uma declaração notarial admitindo que tentaram me enganar. Minha mãe não conseguia parar de chorar, enxugando os olhos com um lenço. Antônio olhava fixamente para o chão. Júnior parecia ter envelhecido 10 anos. O sorriso arrogante deu lugar a um maxilar travado. Patrícia, sua esposa, o havia deixado depois de descobrir que ele estava escondendo problemas financeiros. Aparentemente, roubar a minha casa era apenas a ponta do iceberg. Preciso que todos assinem aqui, disse o tabelião, apontando para a última página. Um por um, eles assinaram. Quando chegou minha vez, minha mão não tremeu nem um pouco. Espero que esteja feliz. Júnior murmurou, se levantando. Você destruiu tudo. Não. Respondi calmamente. Você destruiu tudo quando decidiu me roubar. Eu só corrigi as coisas. Eles saíram do escritório, minha mãe tentando, mais uma vez, encontrar meu olhar. Mas eu virei o rosto. O tempo das chantagens emocionais tinha acabado. Marcos me entregou a nova escritura com um sorriso. Parabéns! A casa é oficialmente sua. Mas eu tinha outra surpresa para eles. Na verdade, disse, tirando outro conjunto de papéis. Quero vendê-la. Minha família já tinha espalhado para todos os parentes que tudo não passava de um mal-entendido, tentando salvar a própria reputação. O que eles não sabiam era que eu já havia recebido uma oferta de um incorporador interessado em transformar a propriedade em apartamentos. Uma oferta bem acima do valor de mercado. Eles vão ficar furiosos quando descobrirem. Mariana disse mais tarde, enquanto comemorávamos no nosso café favorito. Acharam que você os deixaria continuar morando lá. É exatamente por isso que estou vendendo. Respondi. Eles precisam entender que não têm mais poder sobre mim. No dia seguinte, assinei a papelada para vender a casa. O incorporador estava animado. Minha corretora estava animada. E eu estava finalmente livre. O lucro da venda, somado à indenização, me permitiu comprar a casa dos meus sonhos, um chalé com jardim, e ainda guardar uma boa quantia. Quando saí da reunião de fechamento, meu telefone vibrou com uma mensagem de voz da minha mãe. Ela chorava, dizendo que tinha ouvido falar da venda e me implorava para ligar de volta. Deletei a mensagem sem ouvir até o final. Alguns poderiam chamar isso de crueldade. Eu chamo de limites. As semanas seguintes foram transformadoras. Encontrei um chalé encantador nos arredores da cidade, com uma varanda ampla e espaço suficiente para o jardim que sempre sonhei. Mariana me ajudou a mudar e, juntas, pintamos as paredes em tons suaves e tranquilos, nada parecido com as cores vibrantes que minha mãe insistia que eram apropriadas para um lar de família. Meu telefone ainda vibrava com mensagens de parentes. Alguns estavam furiosos, me chamando de egoísta por ter vendido a casa sem dar tempo para meus pais se organizarem. Outros tentavam me manipular com culpa, dizendo que minha mãe chorava todas as noites. Minha tia Sandra foi a única que ficou do meu lado. Encontrei sua mãe no mercado. Ela me contou durante um almoço de domingo. Ela estava dizendo para todo mundo que você é ingrata. Mas a maioria já sabe a verdade. A declaração que eles assinaram circulou por aí. Sorri, percebendo que a narrativa tinha mudado. Antes, eu era a filha ingrata que não queria ajudar o irmão. Agora, eu era a enfermeira trabalhadora cuja família tentou roubar suas economias. As tentativas da minha mãe de se fazer de vítima não estavam mais funcionando. Júnior e Patrícia oficializaram a separação, e ele voltou a morar com meus pais. Ouvi dizer que agora trabalha como vendedor em uma loja de eletrônicos. O primeiro emprego de verdade dele em anos. Sem a família sugando minha energia e dinheiro, pude focar na minha carreira.
Fui promovida a enfermeira-chefe, o que me deu horários melhores e um aumento salarial significativo. No hospital, meus colegas notaram a mudança. Passei a sorrir mais, me impor mais e dizer não quando necessário. Até comecei a sair para encontros novamente, algo que tinha colocado de lado por anos, porque minha família sempre exigia meu tempo e atenção. Um dia, enquanto cuidava do meu jardim, minha mãe apareceu sem avisar. Seu jardim está lindo, disse, hesitante. Você sempre teve jeito com plantas. Obrigada, respondi, sem parar de trabalhar. Mas você não deveria aparecer sem avisar. Ela suspirou. Eu sei, eu só queria te ver. Seu pai e eu vamos vender a casa. Não conseguimos mais pagar. E o Júnior? Bom, ele precisa de ajuda. Fiquei em silêncio. Joana, ela hesitou. Será que você poderia? Não. Interrompi. Esse capítulo está encerrado. Ela saiu chorando. Mas, dessa vez, não me senti culpada. Me senti orgulhosa. Mais tarde, enquanto tomava vinho com Mariana e minha tia Sandra na varanda, percebi algo profundo. Família não é sobre sangue. Família é sobre respeito. E, pela primeira vez, eu finalmente escolhi a minha. E essa é a minha história costumeira. Qual a sua? Escreva nos comentários. Escute um homem que cresceu em situações difíceis, ficou órfão e mesmo assim deu a volta por cima. Clique no link ao lado. Muito obrigada por me ouvir. Até a próxima!